pessoal, tudo bom? Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os sintomas da endometriose. Na verdade, eu vou falar dos meus sintomas, né, que eu tive, né, com a endometriose. Até mesmo antes de saber, né, que eu tinha endometriose, eu tinha várias reações, né, a todo mês, sempre que eu menstruava, sentia sempre uma coisa diferente da outra e não sabia, né, e nem os médicos, né, sabiam, né, o que poderia ser, né, falavam que é algo comum, que é normal, né, e tudo mais, com a mesma história de sempre, né. Então, assim, até mesmo antes de eu começar a tomar os anticoncepcionais, né, quando eu menstruava, eu sentia, né, muita dor de cabeça, me dava enxaqueca muito forte, né, a ponto de não conseguir colocar o pé no chão, que eu já ficava, né, com uma tontura muito forte, e eu sentia muita ânsia de vômito e vomitava também. Então, no comecinho foi bem, logo que eu menstruei, foram mais esses sintomas, né, de a enxaqueca, né, a cabeça doía muito forte e os vômitos, né, fora a cólica, né, realmente, né, as cólicas menstruais, né, que ficavam muito forte, mas eram cólicas menstruais comuns, né, que eu tinha que colocar a bolsa de água quente, né, e com o medicamento depois, né, de um tempo passava. Mas as reações, né, antes, né, de acontecer tudo isso eram essas. As cólicas sempre foram muito fortes e conforme os anos elas foram aumentando, né? Depois que eu casei, né, tinha mês que eu sentia dores de cabeça ainda mais forte, né, de tomar medicamento, ficar deitada e deixava o quarto todo escuro, né, para ver se passava. Eu dormia, acordava e a dor de cabeça continuava, né? E as cólicas começaram a aumentar e foi aí que começou também a ter cólica, eu senti cólicas intestinais também, muito forte. Eram pontadas, né, na região da pelve muito forte, né? Então, e fora, né, a TPM, eu comecei a ficar, né, muito estressada antes de menstruar, muito nervosa, né? Então eu sentia, né, muitos disparos no coração, né? E uma das médicas me deu um remédio manipulado para controlar o estresse da TPM, porque eu ficava na mudança de humor também muito grande. Às vezes, se eu tava brincando com meu marido, né, a gente tava dando risada, de repente eu mudava e começava a chorar, né, do nada e começava a chorar muito, né, descontroladamente. Depois eu voltava, começava a rir, né? Então o humor também mudou bastante, né, nesse período. E eu comecei também, teve alguns períodos que eu comecei a sentir como se eu tivesse com cistite, né? Então eu ia pro banheiro sempre, principalmente à noite, né? Ou em períodos mais frios, né? Eu chegava em casa do trabalho cansada, na hora, né, de dormir, né, e tudo, aí dava, né, esse descontrole, né? Ia, né, pro banheiro, fazia xixi e no final, né, sentia aquela dor intensa, muito forte, né, na bexiga e acabava ficando às vezes a noite toda, entendeu? Indo direto pro banheiro sentindo isso, né? E fiz exame, não deu infecção, não deu nada, né? Então isso foi uma dor também muito chata, muito ruim. E depois, né, que acabou passando essa fase e quando começou ainda mais a aumentar a fase das dores, né, intestinais também, eu sim, nas fezes, né, acabava saindo mesmo na menstruação, as minhas fezes saíam um pouco com sangue, né? E eu comecei a ter um descontrole também, né, muito grande. Então, qualquer coisa que eu comia no período menstrual, né, me dava disenteria, né, me dava diarreia mesmo, né? Então eu acabei perdendo muito peso nesse período, porque era demais, era todo dia, então não dava, né? Qualquer coisa que eu comia, eu acabei perdendo muito peso,
né? E isso também foi um período muito ruim. As cólicas, né, aumentaram, eu ficava, né, fraca até, começava a me dava queda de pressão, né? Tamanha intensidade que eu sentia, era realmente como, né, se a dor viesse lá do pé até a cabeça, que subia, entendeu? Assim, intensidade muito forte, e depois, né, ela ia abaixando, né, controlando um pouco mais, e eu comecei a ter esses picos de dores quando menstruada, né? Então, sempre que eu menstruava, e principalmente no primeiro dia, era essa luta. E mesmo tomando remédio para controlar a cólica, não adiantava. Os picos de dor desse nível de subir e descer eram muito, muito grandes. Eu não aguentava, eu chorava muito, não conseguia sair do banheiro, porque eu também ficava descontrolada, desregulada. E o meu fluxo começou a diminuir também. Quando eu era mais nova, antes, o meu fluxo, né, menstrual era muito grande, né? Eu menstruava por muitos dias, eu ficava sempre uma semana menstruando, e todos os dias, né, era muito, muito forte. E conforme as dores foram aumentando, o meu ciclo diminuiu. Então, da última vez que eu comecei, que eu menstruei, as minhas menstruações já era de 2 dias, e ciclos, entendeu? Pouquíssimos de menstruação. Né? Eu menstruava muito, muito pouco. E mesmo assim, as dores foram, né, aumentando ainda mais. Então, que eu me recordo, assim, né, já passei por meses, né, bem complicados. Não dá assim para você descrever a intensidade, né, da dor que é, né? É muito, muito difícil, muito complicado, né? E associado a essa dor, acaba te dando várias outras, né? Juntando com várias outras coisas. Então, isso que te deixa mais ainda, né? Nervosa, desestabilizada também. Porque são coisas que você não sabe controlar, o que está acontecendo, o que, que você tem, né? E ao mesmo tempo você tem as suas atividades que não pode parar, né? A sua rotina que não dá para parar, né? Você tem que trabalhar, você tem que cuidar da sua casa, você tem que cuidar do seu marido, né? E a partir do momento que você não sabe aquilo que você tem, né? Fica difícil de você controlar, né, e criar uma rotina para que isso, né, venha a diminuir, né? Como, por exemplo, né, só esse ano, né, de 2015, né, que eu comecei a fazer a dieta, que foi algo que me ajudou muito, né, junto com o exercício, com a atividade física, né. Eu nunca fui, né, tipo, quando eu era criança, na fase que eu menstruei, né, eu era uma criança, né, de que sempre fazia atividade, né. Eu fazia balé, fazia jazz, né, fazia natação, fazia várias outras coisas, né. Mas mesmo assim eu tive, né? Acabou acontecendo. Então, depois, né, de mais velha, né, com compromisso, né, de faculdade, né, e casa, né, e trabalho, você acaba não tendo tempo para você, né, continuar com uma rotina, né, de exercícios, uma rotina de atividades, né, para você sempre estar controlando, né? Então, depois que eu descobri, né, que a caminhada, né, no mínimo 30 minutos por dia, né, já é uma coisa que libera endorfina, e a endorfina, né, ajuda, né, a controlar, né, a dor, né, o alívio da dor, né, e mais a dieta, né, rica, né, em integrais, né, em nada, né, de coisas, né, processadas, alimentos industrializados, né. Então, a partir daí que eu comecei uma rotina, né, que eu fui, né, conseguindo a cada mês, né, não ter tanto essas dores, né? Mas no começo, até então, né, até você descobrir e ter, né, realmente um médico que te dê esse direcionamento, esse caminho é muito importante. É essencial, né, para você conseguir, mesmo, né, com a endometriose, você ter uma rotina com muito menos dor, né? Porque o que eu sentia antes e o que eu passei, né, a sentir depois que eu descobri a dieta, né, a caminhada, né, e realmente, né, comecei a fazer, né, a terapia, né? Então isso foram coisas que mudaram totalmente, né? Não 100%, né? Porque
o objetivo maior de conseguir engravidar, né, não aconteceu ainda, né? Mas pelo menos, né, a intensidade das dores foram muito mais controladas, estão controladas, né, hoje. Hoje em dia eu tomando o Alorene, assim, de vez em quando, né, eu sinto, sabe, uma leve dorzinha. Aí eu ainda penso, nossa, será que vai me dar cólica? Mas eu não chego nem a precisar tomar medicamento, porque logo passa. Então são assim, não posso nem considerar como uma cólica, né? Porque não chega a ser, apenas, né, um despertarzinho, né? De uma cólica e pronto, passa. Então hoje, né, tá realmente muito melhor. Mas resumindo é isso, né? Eu já tive dores de cabeça, né, como enxaqueca muito forte, ânsias e vômitos. Já tive, né, como se fosse cistite, né, a dor para urinar muito forte, as fezes, né, com sangue e o intestino muito solto, né, no período menstrual. Então, cada tempo, né, isso tudo junto com as cólicas, né, muito fortes, né, sempre intensificadas, né, cada dia mais. Então, basicamente é isso, gente, os sintomas, né, que eu tive nesse período, né, tendo a endometriose. Qualquer dúvida, né, ou se eu lembrar de algo mais, eu deixo por escrito para vocês lá no blog. Acessem o blog, curtam o vídeo, compartilhem, né, me sigam no Facebook e no Instagram e vamos, né, ajudar muitas outras mulheres a chegar à informação, né, e a entenderem como tratá-la, né. Então é isso, gente. Tchau, um beijo.